Igreja vencedora tem um povo mais ou menos. É esse o tema, amado? Igreja vencedora tem um povo vencedor. Aleluia, amado. E eu quero te dizer, amado, que cada um tem a igreja que merece. Você merece essa igreja? Merece, amado, porque essa igreja é uma igreja que prega a verdade, que prega a graça, que não te acusa, é uma igreja de reconciliação, amém? É uma igreja de amor, é uma igreja de verdade. Diga, é uma igreja de verdade. Glórias a Deus. Diz a palavra do Senhor em Provérbios 16, 23. O coração do sábio é mestre da sua boca e aumenta a persuasão nos seus lábios. Feche os olhos aí, vamos orar e vamos entender o que Deus tem para nós nesta noite. Senhor Jesus, obrigada, Deus querido. Mais uma vez eu te agradeço, eu te louvo, eu te bendigo, eu te exalto de todo o meu coração e digo que Tu és Rei, Tu és todo-poderoso. Tu és o Senhor da minha vida, Senhor. Tu és o Senhor que reina para sempre. O Senhor reina neste lugar, Senhor. Obrigada, Pai, porque Tu és o dono de todas as nossas vidas, Senhor. E o Senhor está no controle de todas as coisas. E eu te louvo ainda, Pai, por fazer parte de uma igreja vencedora, de um povo vencedor. E nós vamos vencer ainda mais, Senhor. Cada dia, Senhor, cada semana, cada mês que passar, Senhor, nós veremos a Tua glória manifestada na nossa vida, nesta igreja, no nome santo de Jesus. Diga amém. Amém. Glória a Deus, aleluia, Deus é bom. Amados irmãos, santos preciosos, ovelhinhas benditas de Cristo, glórias a Deus porque estamos aqui para crescer mais um pouco, amém? Então, amados, olha, nós temos que entender que a missão dessa igreja, e a minha como pastora, como pregadora, é de revelar ao seu coração, à sua mente, o quê? As insondáveis riquezas de Cristo. Aqueles caminhos que Deus preparou para a nossa vida, para quê? Para que através da mensagem haja uma mudança. Mudança do quê? Mudança na forma de pensar, mudança na forma de agir, mudança na forma de viver. Porque, amados, nós não podemos ouvir sempre a palavra, participar dos cultos e continuar sendo os mesmos, com as mesmas atitudes, com os mesmos feitos, com a mesma maneira de viver, com a mesma maneira de pensar. Porque tem gente que quando você confronta um pensamento que ela tem, a pessoa vem, dá de dedo, a pessoa quer atirar pedra. E amados, quando nós ouvimos a palavra, nós temos que ter mudanças na nossa vida. Amém? Então diz Romanos 11, 33 a 36, diz assim, ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos e quão inescrutáveis, incompreensíveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Quem, amado? Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Cantamos isso agora. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Então, amados, quando a Bíblia Sagrada é aberta, a mensagem não pode, em hipótese alguma, ser apenas uma teoria ou motivação humana. Sabe quando a pessoa pega uma palavra aqui, de qualquer jeito, e lança, e fala que é assim, e não tem nada a ver com a palavra? Não pode ser uma motivação humana, não pode ser uma teoria apenas, a Bíblia Sagrada. A Bíblia diz que a palavra de Deus, ela é o quê? Ela é viva, ela é eficaz, ela é cortante. Ela penetra o nosso coração. Essa é a palavra. Por isso que a gente sempre diz aqui, se você ler um versículo agora, se daí meia hora você vai ter uma revelação de Deus. Se daí meia hora você ler o mesmo versículo, Deus vai te dar outra revelação. Se amanhã você ler o mesmo versículo, vai ser outra revelação. Por quê? Porque a palavra é viva, ela é eficaz, ela faz o que Deus manda na sua palavra. Então, amados, o que nós pregamos nessa igreja tem que fazer sentido para quem é crente e para quem não é crente. Então, se uma pessoa não converteu
por essas portas, sentar aqui e ouvir a palavra, ela tem que entender do mesmo jeito que você entende. Por quê? Porque aqui nós explicamos muito bem, nós falamos a palavra. Aqui eu não fico inventando coisa, filosofia, e não, amado. Então, você vai entender, e uma pessoa que não é convertida também vai entender a palavra. Porque é muito clara a palavra. Né? Eu estava essa semana conversando com um casal de pastores, e a gente estava falando sobre isso. Tem gente que entende o que quer entender da palavra. Não, a palavra é uma só, mano. É uma só. Então, como é importante você conhecer as verdades eternas, as verdades que estão aqui, essas inescrutáveis profundezas de Deus, essa profundidade de revelação, porque aqui nós temos profundidade, amados. Aqui nós não somos crentes superficiais, né? Que qualquer coisinha faz beicinho e vai embora. Não, nós somos crentes, amados, de profundidade. Nós temos revelação. Para quê? Para que o Evangelho da graça de Deus possa persuadir você. Então, quando você vem para a igreja com um pensamento contrário à palavra, a palavra aqui vai te confrontar, amado, vai te ensinar e vai te fazer mudar de pensamento. O Senhor vai falar: não é isso que eu quero para você. Mude o seu pensamento, muda a sua atitude. A palavra vai te persuadir, amado, para que você tenha uma mudança de vida. Depois, para que você tenha uma estabilidade na vida. E depois, suas emoções estejam tranquilas, para que você esteja em paz. É isso que a palavra faz, amado. Quando você entra com um pensamento totalmente contrário, o Senhor vai transformando. E lá as tantas, no final do culto, você vai entendendo o que Deus quer falar para você. E você vai sair daqui com paz. Ai, olha, o que eu estava pensando não era bem isso não. Ah, glórias a Deus que o Senhor me revelou. Porque o Senhor revela as suas profundezas, amado. Profundezas da sua palavra. Amém? 1 Coríntios 2,10 diz assim, olha: mas Deus não o revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, examina, investiga, até mesmo as profundezas de Deus. Então, quando nós falamos em profundezas de Deus, em mistérios que estiveram ocultos, quando nós falamos em revelação, amados, nós estamos trazendo palavra que traz resultados à sua vida, que traz mudanças eternas à sua vida, amado. Então, para que haja essa persuasão da palavra, para que a sua boca seja mestre no que diz, veja Mateus 7,28, diz o quê? Olha: quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas na sua doutrina. Amado, é isso que tem que acontecer conosco. Quando nós falarmos da palavra, as pessoas têm que ficar maravilhadas. Porque doutrina não tem nada a ver com costumes. Doutrina não tem nada a ver com o tamanho do cabelo que eu uso, com a roupa que eu uso lá no pé, um saião gigante, com a cor da minha unha, com não pode assistir televisão, não pode ir na praia. Amado, doutrina não tem nada a ver com isso. Doutrinas são desígnios de Deus. E quando o povo ouve a doutrina, a palavra, a Bíblia diz que o quê? Já naquele tempo as pessoas ficavam maravilhadas. É assim que tem que acontecer, amado, quando nós falarmos da palavra de Deus. Quando nós dermos o nosso testemunho, as pessoas têm que ficar maravilhadas com o que Deus faz na nossa vida. Fez, faz e certamente fará. Mateus 7,29. Porque ele, Jesus, as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Amado, diga assim: olha, eu tenho a autoridade de Cristo na minha vida. Você tem que acreditar nisso, amado. Você tem a autoridade de Cristo na sua vida. Jesus ensinava como quem tem autoridade. Por isso que eu digo, amado, você tem que saber quem você é diante de Deus, para você usar a autoridade que Deus te deu. Então, quem eram os escribas? Escribas, fariseus, eles eram de linhagens religiosas do povo judeu. E, na realidade, eles viviam da lei. Só de lei, viviam de ameaças, viviam de acusações, viviam para frustrar o povo, amado, para apontar o dedo: você, pecador. É isso. Amado, Jesus era contra eles.
Jesus nos chamou de hipócrita. Por quê? Porque eles falavam coisas que nem eles cumpriam. Então, note uma coisa, amado. Os escribas e fariseus, o que eles têm não é o que a graça de Deus tem para mim e para você. Os escribas e fariseus, eles têm a lei mosaica, a lei de Moisés. Eles têm um ministério de condenação e morte. Então tudo para eles, é morte, é condenação, é acusação. Nós nesta igreja não pregamos Moisés. Nós pregamos a graça de Deus, o evangelho da incircuncisão. Amém? João 14, 29, disse-vos agora, antes que aconteça, para que, quando acontecer, vós creiais. Ou seja, amados, Deus, Ele revela a sua palavra para que você possa crer, para que nós possamos crer, amado. Por isso, creia, diga, eu creio. Creia que Deus já preparou algo extraordinário para você, amado. Algo que os teus olhos não viram, algo que os teus ouvidos não ouviram, algo que o seu coração ainda não sentiu, mas Deus já preparou para você. Diga, eu recebo. E foi Deus quem fez, foi Deus quem preparou. Não foi o nosso braço forte, não foi a nossa inteligência. Foi Deus. 1 Coríntios 9, 22 diz assim, olha: fiz-me fraco com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Você sabia que é Paulo dizendo isso? Sabia que nós temos que fazer isso? Às vezes a gente está numa rodinha de pessoas. Paulo fazia isso. Ele se fazia de fraco com os fracos. Para quê? A fim de ganhar os fracos. Então nós temos que fazer isso onde nós estivermos, amados. Nós temos que tentar ganhar aquelas pessoas com a palavra de Deus. Aí ele diz, olha, fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Versículo 23, tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Você sabia, amado, se você deixar a sua vontade de lado e fizer tudo por causa do Evangelho, você será recompensado? Por quê? Porque o reino de Deus vai estar em primeiro lugar. Então, o nosso chamado como embaixadores de Cristo é que os nossos lábios tenham essa persuasão, essa maestria da palavra, o nosso coração seja cheio do conhecimento e da sabedoria de Deus, para que nós possamos ser cooperadores do Senhor. Nós temos que ser cooperadores, amados. Nós não podemos nos esquecer para que Deus nos chamou. Tem gente que já se esqueceu, tem gente que está tão morno, nem morno, está tão frio, que já se esqueceu há muito tempo para que Deus chamou. Efésios 4:29 diz assim, olha, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita a graça aos que ouvem. Amado, não pode sair da nossa boca palavras que não edificam. Se é para sair palavras que não vão edificar, é melhor não falar nada, fique calado. Nós temos, bispo, é difícil. É difícil mesmo, não, eu vou dizer que é difícil. Ainda mais quando a gente gosta de falar. Não é? É difícil. Mas o nosso chamado, amado, o chamado dessa igreja é transmitir graça. Nada além disso. É transmitir graça. Não é transmitir lei, não é transmitir condenação, acusação. Não, transmitir, diga assim, transmitir graça. Jesus veio trazer graça e verdade. E é isso que nós temos que transmitir também. Portanto, amados, uma igreja vencedora é a que aprendeu por revelação a transmitir graça. Então, você faz parte de um povo vencedor, porque você está numa igreja vencedora que transmite graça. Então, é a igreja que faz as pessoas saírem do mundo das trevas e se aproximarem e viverem na luz de Cristo. É a igreja, amado. Não adianta as pessoas falarem, eu tenho uma Bíblia, fico na minha casa, eu sou a igreja. Não é, amado. Não é. Até porque às vezes a gente está nos nossos próprios pensamentos, a gente fica perdido nos nossos pensamentos, não tem orientação do altar, a gente se perde. Quantas pessoas se perderam nesses últimos anos? Por quê? Porque ficaram com seus próprios pensamentos. Eu sou a igreja, eu tenho uma Bíblia. Ué,
É a igreja, tem uma Bíblia, mas se perdeu, então tem alguma coisa errada. A igreja vencedora, amados, é aquela que faz o povo de Deus sair da morte para a vida. Que tira o povo de Deus do mundo, né? É o povo de Deus, mas está lá no mundo, mas a palavra da graça tira o povo de lá, do mundo, e traz o povo para reinar em vida através de Jesus Cristo. Amados, nós temos que reinar em vida todos os dias da nossa vida. Não é um dia sim, um dia não, um mês eu estou assim, outro mês eu estou assado. Não, amada, reinar em vida através de Jesus Cristo todos os dias. Então nós temos que ser cooperadores com esta palavra. E isso é de culto em culto. Por isso, mais uma vez eu vou dizer aqui, amado, quando eu e o bispo falamos, não falte aos cultos, não é para nos agradar, amado. Não é porque nós queremos quantidade de pessoas na igreja, mas é para que você cresça. É para que você avance na graça, amado. É para que você seja íntimo de Deus. Então o culto aqui não é como uma missa que se repete toda hora a mesma coisa, blá 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 blá, e fica. Não. Nós precisamos ter a palavra de graça na nossa boca, na nossa mente, e um coração persuasivo para que Deus nos faça, como cooperadores, ganhadores de alma. Então, amado, eu tenho a mente de Cristo ativada em mim. Eu tenho a palavra da graça de Deus. Eu tenho o meu coração com o Senhor. Eu tenho que insistir em falar da graça de Deus para que outras pessoas se acheguem a nós. Então nós temos que ser usados por Deus, amados. Nós precisamos falar da graça de Deus. As famílias precisam conhecer a graça de Deus através das nossas vidas. Porque há muita gente ferida, amado. Pode ver na sua redondeza lá, as pessoas que à sua volta, familiares, vizinhos, não sei. Há muitas pessoas feridas. Há muita gente doente, aflita, cheia de necessidades, pessoas desequilibradas. Quanta gente, amado, não tem um mínimo de condição na sua casa, um saneamento básico, por exemplo, não tem água, não tem esgoto. Quantas pessoas vivem assim? Quantas pessoas estão com as suas emoções no fundo do poço? Estão acovardadas, estão infelizes, estão carentes. Nós até comentamos sobre isso no nosso encontro de mulheres, que sabe o que acontece com pessoas que são carentes? Porque sempre nós vemos, ou mulheres ou homens que ficam buscando, é solteira, é viúvo. Pessoa carente, ela fica procurando outra. E às vezes não orou direito, acha qualquer um. A pessoa é carente, amado, só é carente quando ela não tem intimidade com Cristo. Então nós precisamos buscar mais ao Senhor. Se uma pessoa está necessitada, estou tão carente hoje, você já ouviu essa frase? Estou tão carente hoje, estou precisando de um abraço, estou precisando de um carinho. Amado, essa pessoa não tem buscado ao Senhor como ela deveria. Então, quantas pessoas estão com as suas emoções lá embaixo? Um total desequilíbrio. Quantos jovens jogados aí fora nas drogas? Quantas crianças, ao invés de elas serem educadas, elas são deseducadas com o celular? O pai, para a criança ficar quieta, toca o celular, vai, e para de me perturbar, dá o celular na mão. E a criança está sendo deseducada, porque as crianças hoje elas são tão espertas que elas rodam aquele celular, elas veem cada coisa, mas às vezes a gente nem vê, nem sabe o que elas estão consumindo. Quantas pessoas estão sem rumo, sem direção? Aconteceu alguma coisa com o meu microfone? Quantas pessoas estão sem direção, amados? Sem norte. Então a nossa igreja tem como missão produzir gente vencedora, com pensamentos vencedores. Aumenta para mim o microfone um pouquinho. Então, amados, é a pregação da graça que satisfaz as necessidades mais urgentes do ser humano, que traz resultados e que gera frutos na vida da pessoa.
Então nós temos que ouvir a palavra, ouvir a graça de Deus. Não é qualquer palavra, tá, amado? Não é para nós que somos da graça de Deus ficar durante a semana sintonizando lá na nossa televisão, uma pregação, outra pregação. Não é isso. E nem ficar procurando na internet. É nós ouvirmos a pregação da graça de Deus. Porque, olha, no meio deste caos social do Brasil e do mundo, somente o povo de Deus pode dizer: tudo me irá bem. Você pode dizer isso, amado? Diga: tudo me irá bem. Amados, as outras pessoas não podem dizer isso, porque elas não sabem o que vai acontecer. Nós sabemos, amado, que tudo nos irá bem. Nós seremos bem-sucedidos em tudo, porque o Senhor é conosco. Então, só uma igreja vencedora produz gente vencedora, povo vencedor. E isso começa com o ensino da palavra. Pode ver, igreja que só tem louvor, 10 minutos de palavra, é uma igreja, amado, que as pessoas são assim, um dia está bem, um dia está mal, são volúveis, elas vão, qualquer ventinho leva elas. Não tem firmeza. 2 Timóteo 3,16 diz: olha, toda a escritura é inspirada por homens. É isso? Não. Toda a escritura é inspirada por Deus. E é útil, amado. Útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Para que tudo isso? A fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então é para isso, amado, que a palavra serve. Para nos ensinar, para nos repreender, para nos corrigir, sim, e para nos educar na justiça. Não é qualquer educação. E você sabe qual é a maior obra que nós podemos fazer, amados? É ganhar almas para Jesus, é falar de Jesus para as pessoas, é trazer alguém para a igreja, amado, desafiar os nossos amigos. Porque às vezes a pessoa, você, né, vai todo domingo para a igreja. Desafia essa pessoa, fala: vamos comigo um dia para você ver, né, o que eu ouço, no que eu participo, no que eu faço parte, a que lugar eu pertenço. Desafia, amado, porque as pessoas aí fora adoram fazer um desafio para quem é crente. Duvido você faltar hoje para participar, não sei do que, lá da empresa. As pessoas aí fora adoram fazer um desafio. Faça você um desafio, amado, para que a pessoa esteja aqui. Então, nós lemos aqui, olha, todo homem de Deus seja perfeito. É isso. Essa palavra da graça de Deus torna as pessoas perfeitas, completas. Não é perfeição, só Jesus foi perfeito, amado, mas perfeitos na palavra, em viver a palavra, né? Nos torna o quê? Saudáveis, com boa consciência, com potencial para a vida, nos torna pessoas vencedoras. É isso que a palavra faz. A lei produz o quê? Desespero, angústia, dúvida. Será que eu vou conseguir? Será que eu não vou? Será que eu sou salvo? Será que eu não sou? E agora pequei. Vou para o inferno. A lei produz desespero, amado, inquietude, acusação. A lei é só condenação e morte. Lucas 4,18 diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Entendeu para que você foi chamado? Enviou-me para proclamar libertação aos cativos. Amado, se tem alguém perto de você que esteja acorrentado, preso a alguma situação complicada, amado, você foi chamado para libertar. E restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. Todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que lhe saíam dos lábios e perguntavam: não é este filho de José? Então, amados, eles viam apenas o véu, a carne. E eles achavam que Jesus era apenas o filho de José e Maria. Mas ele era Deus. Diga: Jesus é Deus. Ele desceu do trono, amado. Ele se fez homem, se fez carne. Para quê? Para que através da vida dele, né, através da sua morte, da sua ressurreição, ele nos desse vida eterna. Amém? Vida eterna. Tito 2,1 diz: tu, porém, fala o que convém a sã doutrina. Amado, o que é que nós temos que falar? O que convém a sã doutrina.
Você tem que falar o que convém à sã doutrina, à graça de Deus. Então a igreja tem que ser alimentada com a sã doutrina, com uma palavra saudável. Quando Deus diz isso na sua palavra, que tem que ser com a sã doutrina, mas nós temos que entender então que há uma palavra que não é sã, que é doente, que é incompleta, que não tem nada a ver com Deus. Mas nós temos que falar o quê? A sã doutrina. Porque há palavras que envenenam, que acusam, que trazem peso. Não é a sã doutrina. Essa doutrina da graça é sã. Ela traz o quê? Benefícios, traz paz, faz um milagre inexplicavelmente acontecer. Ela nos ensina o que? A romper com a lei. Nós rompemos com a lei há muito tempo. Glórias a Deus por isso, amado. Essa palavra de graça faz você ficar firme, sabendo quem você é diante do Senhor. Então a graça de Deus persuade, inclina o coração, te faz crer, acreditar, faz você ter ousadia, intrepidez, coragem. É isso que faz a palavra da graça. Amado, se você não se alimenta da graça, você se torna vulnerável, você se torna influenciável. Agora, a graça de Deus nos faz ser ousados, intrépidos, firmes, confiantes no Senhor. Então, transformar uma pessoa fraca, doente e derrotada numa pessoa vencedora, só a graça de Deus faz, né? Só a graça de Deus. Colossenses 4,6 diz assim: a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Então, amado, palavra temperada com sal é palavra agradável, dá sabor. Então nós dizemos, o que nós dizemos, toda vez que você sair uma palavra da sua boca, amado, tem que ser temperado, tem que dar sabor. Não é para condenar o outro, é para dar sabor, amado, é para você transmitir paz, é para você ser agradável, é para você transmitir graça a quem te ouvir. Porque se você encontra uma pessoa da lei, quando você pergunta para a pessoa, tudo bem, meu irmão, a pessoa vai sempre te falar de tragédia, ou sempre vai falar alguma coisa do diabo, o diabo isso, o diabo aquilo, porque é isso que está na mente dela, no coração dela. Ela sempre vai ter uma má notícia, ela sempre vai ter um problema para contar, ela sempre vai ter uma doença para falar para você que a doença dela é maior do que a do irmãozinho, não sei das quantas. O problema dela é maior do que não sei o quê. Agora, quando você se aproximar de alguém, amado, chame essa pessoa de abençoado, de amado, de pedra viva, de bom perfume de Cristo. Lance, amado, lance a palavra da graça sobre a vida das pessoas. Então, a sua palavra seja temperada com sal, seja agradável. Você sabe que a lei ela é temperada com pimenta. Pimenta arde ou não arde? Pimenta arde, amado. Então, a gente não pode falar de lei, não, a gente tem que falar da graça. Porque a graça é agradável. Então, se alguém te falou algo, presta atenção, se alguém te falou algo, está ardendo, amado, não tem nada a ver com graça de Deus. Esse ardendo que eu digo te incomodou? Está te perturbando, amado? Não tem nada a ver com a graça. Então, se atente às conversas, se atente às pessoas com quem você troca palavras. Colossenses 4,17 diz: também dizei a Arquipo, atenta para o ministério que recebestes no Senhor, para o cumprires. Então cada um de nós tem um ministério. Diga: eu tenho um ministério. Mas nós somos ministros de uma nova aliança. Diga isso, diga: eu sou ministro de uma nova aliança. Então nós temos um ministério. Às vezes as pessoas pensam que ministério é só quem sobe aqui no altar. Não é não, amado. Deus tem diversidades ministeriais. Nem todos profetizam, nem todos curam, nem todos falam em línguas, mas todos somos ministros de uma nova aliança e dispenseiros dos mistérios de Deus. Está entendendo, amado?
Então, olha, nós temos que sempre nos lembrar também que o foco do nosso ministério é reconciliação. Diga, reconciliação. 2 Coríntios 5,18 diz: ora, tudo provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério de reconciliação. Não está falando condenação aqui. Versículo 19: a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra de reconciliação. Então, né, o versículo que nós lemos lá no início: a tua boca é mestre do teu coração. Você tem que ter uma palavra de reconciliação, não de condenação, não de acusação, nem de morte, mas uma palavra de reconciliar, de trazer o quê? Trazer ao concílio de Deus, amado. Porque nós não somos juízes. O bispo bem disse isso aqui. Nós não somos juízes, amados, para ficar condenando as pessoas, para ficar apontando o dedo para as pessoas. Nós fomos chamados para a reconciliação. Então o evangelho não pode ser ofensivo. Cajadada, tudo é cajado, vou dar uma marretada. Não, amados. O evangelho tem que ser remédio. O evangelho tem que ser solução para as nossas vidas. Não é só bordoada, não. Lógico que Deus vai nos corrigir no momento que precisamos, mas é reconciliação, é amor. E como o bispo bem disse aqui domingo, não é nem 8 nem 80. Só amor, 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 ou só cajadada, não. É equilíbrio. Portanto, amados, todos aqueles a quem Deus imputou essa identidade espiritual de vencedor, diga vencedor, seja um povo fiel a Deus. Seja um povo com compromisso, amados. Se você se comprometeu com algo, com Deus, seja responsável no seu compromisso, com lealdade. Olha, nós conhecemos o Deus a quem nós servimos. Então, amado, seja esse vencedor que sabe a identidade espiritual, né? Nós somos um povo que conhece, nós conhecemos a nossa posição. Amado, você sabe onde Deus te colocou. Você tem uma identidade firmada no Senhor, você tem raízes em Jesus. Olha para quem está do seu lado e diga assim: você tem uma identidade firmada em Cristo. Então, amados, que nós sejamos uma Bíblia viva, uma Bíblia ambulante por aí. As pessoas têm que nos ler. Que nós sejamos pedras vivas por onde nós andarmos. Não podemos nos envergonhar do Evangelho. Então, amado, olha, que essa palavra transforme a sua família numa família bem estruturada. Diga: eu recebo essa palavra. Que as esposas sejam melhores amigas dos seus maridos. Diga: eu recebo essa palavra. Que os maridos sejam os melhores companheiros das suas esposas. Diga: amado, eu recebo essa palavra. Que o teu casamento seja um casamento sólido, de amor, de comunhão, de entendimento. Então, não pode existir uma igreja vencedora sem um povo vencedor. Eu não posso aqui estar pregando a palavra da graça de Deus, amado, uma palavra que faz você vencer e você ser um derrotado. É o povo vencedor que transforma a igreja em igreja vencedora. Porque nós todos juntos somos a igreja, a noiva de Cristo. Hebreus 13:9 diz: não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas, porquanto o que é que vale, amado? O que vale é estar o coração confirmado com a lei. Não. O que vale é o coração estar confirmado com a graça, e não com alimentos, amados, não com sacrifícios, pois nunca tiveram proveito os que com isso se preocuparam. Então diz que o que vale, amado, é o seu coração estar confirmado com a graça. Então não se deixe envolver por falatórios, por vozes estranhas, amado, por conversa fiada, doutrinas várias aí. Não se deixe envolver. Você sabe, amado, que uma doutrina falsa é como o vento que agita o mar e dispersa as embarcações, deixa a vida descontrolada,
instável, deixa a vida em conflitos. A pessoa fica, será? Não sei se eu vou por aqui, se eu vou por ali, não sei se é verdade. A pessoa fica instável. Então o que vale é o coração estar confirmado com a graça. O homem interior, a alma, o essencial, estar confirmado com a graça, amado. O verdadeiro cristianismo é o que faz as pessoas viverem a plenitude da graça de Deus. Amados, nós precisamos viver a plenitude da graça. Não é eu vivo aqui um pouquinho, aí eu vivo um pouquinho ali. Não, amados, tem que viver a plenitude. 1 Coríntios 15, 56. O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Então, onde há lei, há pecado, amado. Onde a lei é pecado. Por quê? Porque as pessoas, elas ficam pecando, vão lá, só fazem um jejumzinho, um sacrifíciozinho e acham que é pecado, não, amado. Você não é pecador. Diga, eu não sou pecador. Você não está debaixo da lei, amado. Você está debaixo da graça. Diga, eu estou debaixo da graça. O pecado não terá domínio sobre nós. Jesus aniquilou o pecado, amado, uma vez para sempre. E Ele te fez livre. Diga, eu sou livre. Hebreus 7:22. Por isso mesmo, Jesus se tem tornado fiador de superior aliança. Amado, a graça de Deus é superior. A lei era a sombra dos bens vindouros. Jesus cumpriu toda a lei. E aí Ele diz que a graça de Deus é superior. 1 Tessalonicenses 3,13 diz, a fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa, na presença do nosso Deus e Pai, na vinda do nosso Senhor Jesus com todos os seus santos. Então a graça de Deus, amado, te isenta de culpa. Os teus pecados passados, presentes e futuros foram aniquilados, diga, aniquilados, pelo sangue de Jesus. O Senhor diz, olha, 2 Timóteo 2:22, foge outro sim das paixões da mocidade, amado. Amado, nós hoje não somos mais meninos agitados de um lado para o outro. Então foge das paixões da mocidade. Segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam o Senhor. Então a igreja tem que ser constituída de gente com coração puro, vencedora, coração confirmado com a graça. Não foi isso que Paulo disse em Hebreus? O que vale é o coração estar confirmado com a graça? Confirmado, vem do original grego, tá isso, bebaio, que é estabelecido, fortalecido, ancorado, amado. Então o seu coração está estabelecido, está ancorado, está fortalecido com a graça de Deus. Então você é um vencedor. Amém. Diga, eu sou vencedor. Olha para quem está do lado, você é um vencedor, André. Você tem direito, amado. Você tem o direito de dizer o que está em Romanos 8:37. Vamos ler todo mundo junto? Vamos lá. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Nós temos o direito a essa palavra, amado, de dizer que somos mais que vencedores. Outro, 2 Coríntios 2,14. Vamos ler todos juntos. Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Amado, essa palavra é para nós. Então, onde eu ando, onde a minha família vai, o perfume do conhecimento vai. Onde nós vamos, amado, Deus nos conduz em triunfo. Por isso que eu já disse aqui algumas vezes, não sei se você já teve essa experiência, quando você vai a um shopping, a uma loja, daqui a pouco a loja enche de pessoas. Não sei se, às vezes eu falo, Senhor, por favor, não deixa ninguém entrar, porque eu preciso fazer minhas compras. Por quê? Porque a gente entra na loja, amado, e aí daqui a pouco entra um monte de pessoas, você está sendo tão bem atendido, e aí entra aquele monte de gente, amado. Por quê? Porque onde a gente vai, a gente leva bênção. Então, amados, que todos nós entendamos que nós temos a bênção
Abraão, nós fomos abençoados como o crente Abraão. E um dia o sobrinho de Abraão quis discutir com ele. E aí, o que Abraão disse para o seu sobrinho? Olha, meu filho, vamos fazer um negócio. Se você vai para a direita, eu vou para a esquerda. Se você quiser ir para a esquerda, eu vou para a direita. Porque onde eu for, eu vou levar a bênção. A bênção de Deus está comigo. Então, amado, por onde você for, você tem a bênção de Deus. Você será bem sucedido. Por quê? Porque você é mais que vencedor. Diga mais uma vez, diga, eu sou mais que vencedor. Eu termino com 1 Coríntios 15, 57. Diz, graças a Deus, diga assim, graças a Deus, que nos dá a vitória, por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, amado, eu vou falar coisas aqui, você vai dizendo amém, eu recebo essa palavra. Você tem a vitória sobre toda enfermidade. Diga amém, eu recebo. Você tem vitória sobre qualquer tipo de crise. Diga amém, eu recebo. Você tem a vitória sobre todo e qualquer problema. Você tem a vitória sobre todos os inimigos. Você tem a vitória, amado, sobre todas as armadilhas, toda seta, todo dardo inflamado, amado. Tudo aquilo que tentar vir contra a sua vida, amado, vai bater e retirar. Você será próspero em tudo que você fizer, amado. Porque você tem a vitória. Você é mais que vencedor. Você é conduzido em triunfo pelo próprio Deus. Mas alguém pode dizer, bispa, mas eu tenho um problema lá na minha empresa. Você é mais que vencedor. Bispa, mas tem um vizinho me incomodando. Você é mais que vencedor, amado. Bispa, mas você não sabe a situação. Amado, você é mais que vencedor, não importa a situação. Em triunfo e em vitória, é assim que você está sendo educado nesta igreja, amado. É assim que você está sendo ensinado. Amanhã pode vir uma palavra de ameaça, amado. Qualquer levante aí que tentar contra a sua vida, você vai dizer, eu sou mais que vencedor. Diga, eu já venci. Diga, eu sou mais que vencedor. Diga, eu sou conduzido em triunfo. Diga, o meu coração está firmado com a graça de Deus. Diga, eu proclamo a vitória de Deus na minha vida, na minha casa, na minha família. Diga assim, eu sou isento de culpa. Diga, o meu coração é puro. Diga, está confirmado com a graça. Foi feita a vontade de Deus. A palavra foi semeada ao seu coração, à sua vida nesta noite. Já está sendo germinada aí. E ela vai dar frutos. A uns a 30, a outros a 60, a outros a 100. Então, você está numa igreja vencedora, porque você é um homem vencedor, você é uma mulher vencedora. Amém? Que assim seja, porque assim disse o nosso Senhor Todo-Poderoso. Diga, eu faço parte de uma igreja vencedora. Somos um povo vencedor. Aleluia.